Agora o nosso papo é sério. Prestem atenção no que eu vou falar. E eu vou começar fazendo a seguinte pergunta e eu quero que vocês reflitam sobre essa pergunta. Eu tenho uma sala de aula com 40 alunos. Desses 40 alunos, 10 são mulheres. Qual é a porcentagem de mulheres nessa sala? Eu poderia trocar essa pergunta e, em vez de colocar porcentagem... Eu vou mudar isso, eu estou brincando, galera. Mas a pergunta é a mesma. Responde para o tio Gaspar. Eu tenho uma sala de aula com 40 alunos. Desses alunos, 10 são mulheres. Certo? Nossa, que sala horrível, Gaspar. Só tem homem nessa merda dessa sala. Mas beleza, é o que a gente pensou aqui agora. Não pensem em bobeira de mim, tá? Mas eu tenho uma sala com 40 alunos. 10 são mulheres. Qual é a porcentagem de mulheres? Qual é a proporção de mulheres nessa sala? Aí você fala, Gaspar, isso aí eu sei fazer, isso aí eu aprendi lá no fundamental. É só fazer regrinha de 3. Aí eu fecho a cara de novo. Regra de 3, Cara, olha só. Regra de 3 em porcentagem são usados em casos raríssimos. No dia a dia, nos cálculos, no desenvolver da matéria, você não vai utilizar regra de 3. Mas, Gaspar, é a única coisa que eu sabia. Então você não sabe nada de porcentagem, meu querido. Certo? Porque regra de 3, ele vai te ajudar a resolver coisinhas aqui, ali, simplesinhas. Na hora que você chegar no exercício um pouco mais elaborado, velho, você vai se... Então, olha só o que acontece aqui. Eu perguntei para vocês, eu tenho uma sala de aula com 40 alunos, onde 10 são mulheres. Você não vai fazer regra de 3, galera, porque eu concordo com você. O que a maioria faz é isso, não é? Ó, os seus concorrentes fazem assim, 40 equivale a 100%, 10 equivale a X. Isso, Gaspar, isso é o que eu faria. Então tá, aí você iria lá, todo morfético, e faria o quê? 40 vezes X é igual a 10 vezes 100%. Ah, beleza? Você ia lá e faria isso. Aí você iria lá e colocaria, olha só, X é 10 vezes 100% sobre 40. Simplificando, você chegaria em X é igual a 25%. Galera, beleza, este é o caminho. Mas, cara, penso, logo existo. Eu falei para vocês, porcentagem é proporção. Então, qual é a proporção de mulheres nessa sala? A proporção de mulheres nessa sala é 10 de 40. Aqui, automaticamente, eu já tenho a minha proporção na forma fracionária. 1/4, 0,25, 25%. Porque porcentagem é proporção. Então eu vou lembrar do Gaspar falando, porcentagem é proporção. Então, toda vez que eu quiser saber qual é a proporção ou a porcentagem de uma parte em relação a um todo, então quer dizer, Gaspar, que toda vez que eu perceber que eu tenho um exercício em que eu tenho um todo e ele está perguntando uma porcentagem ou uma proporção da parte, basta, galera, você dividir a parte pelo total. Toda vez que você dividir a parte pelo total, automaticamente você vai achar a proporção. E aí o que me interessa agora é essa proporção na forma percentual. Essa proporção na forma percentual. Lembrando, se você está assistindo essa aula sem ter assistido as outras aulas de porcentagem, para, stop, me abandona e vai lá. Certo? É bacana, é interessante que você vá lá para dar uma olhada. Tá? Não fica só vendo isso aqui, porque você vai perder aquele comecinho da matéria, que é uma sequência de raciocínio para vocês. Certo? Tá. Então, olha lá, parte pelo total. Se eu dividir, toda vez que eu dividir a parte pelo todo, eu vou ter o valor percentual, galera. Então, você tem que ter isso na sua cabeça. O que, Gaspar? Que a parte pelo todo me dá a porcentagem. Por isso que a gente fala que a parte, ela é X% do total. Porque se eu passar o total multiplicando, eu não vou dizer que a parte é X% do total? Correto? Então não se esqueçam disso. Toda vez que eu quiser trabalhar um exercício de porcentagem que ele me der uma parte em relação ao todo, é só você dividir a parte pelo total. Correto?
Tudo bem? Tranquilo? Ah, eu tenho uma mistura com 1.000 litros de álcool e gasolina. De álcool e gasolina é foda, hein? Olha o ato falho. De gasolina. Correto? Tá? Desses 200 litros são gasolina. Então quer dizer que a proporção de gasolina nessa mistura é 200 de 1.000. Aí você pode representar na forma de fração, você pode representar na forma decimal ou você pode representar na forma percentual. Perfeito? Tranquilo? Então tá. Então esta é a primeira parte da parte de proporção parte pelo total. Depois eu volto falando de exemplos de acrescentar na parte, acrescentar no todo, tirar da parte, tirar do todo. A gente volta. Galera, dê um like, se inscreva no canal do Bora, a gente se encontra nas próximas. Um abraço, somos Bora Passar.